Estamos de volta para mais um conteúdo do canal Diário de uma Dietista. Eu sou a nutricionista Catarina Braga d'Este e hoje vou falar-lhe sobre hidratos de carbono. Este é um tema que me dá sempre imenso prazer falar, quer nas consultas com os nossos pacientes, quer nos diretos que vamos fazendo nas redes sociais, e acho que vale mesmo a pena falar sobre os hidratos de carbono. Primeiro, há que explicar o que é que eles são, porque normalmente para as pessoas os hidratos de carbono são apenas coisas más que os alimentos contêm. Vale a pena perceber quais são as funções dos hidratos de carbono no nosso corpo e se então vale a pena comê-los ou se devemos mesmo restringi-los ao máximo, como acontece em muitas dietas da moda de emagrecimento. Vamos já esclarecer. Os hidratos de carbono são uma família de nutrientes, de macronutrientes. Portanto, existem 3 macronutrientes que nos dão calorias, ou seja, que o nosso corpo consegue, através deles, obter energia. São eles as proteínas, os lípidos ou gorduras e depois os glicídios ou hidratos de carbono, no português do Brasil, os carboidratos. Mas vai-se vendo de uma forma algo recorrente a designação de glícidos, que de facto é uma designação mais correta em termos científicos para a classe dos hidratos de carbono. Mas estava a dizer que os hidratos de carbono são uma família e são uma família de açúcares. Basicamente, os hidratos de carbono não são mais do que vários açúcares conjugados e dependendo da conjugação, da forma como eles se agrupam, da organização dos vários tipos de açúcar, então temos vários tipos de hidratos de carbono, uns maiores, outros mais pequeninos, sendo que os hidratos de carbono maiores chamam-se hidratos complexos e depois os hidratos mais pequeninos chamam-se açúcares ou monossacáridos. Por exemplo, se for uma molécula constituída por 2 açúcares como a lactose, então aí chamam-se disacáridos. Todos os que são maiores do que 2 açúcares juntos chamam-se polissacáridos. E existem então estes polissacáridos ou hidratos de carbono complexos de imensos tamanhos, com imensas estruturas em termos de conjugação. Existem uns mais lineares, que são mais fáceis de partir e de absorver. Existem outras estruturas mais ramificadas, que torna para o nosso corpo que traz ao nosso corpo mais dificuldade neste processamento, nesta digestão e na obtenção final de açúcar. Mas uma coisa é certa, no final da digestão, todos os hidratos de carbono são açúcares. Okay? Portanto, isto é uma ideia a reter. Existem vários tipos de açúcar simples. Existe a glicose, a frutose e a galactose. Dependendo então da conjugação destes 3 monossacarídeos, aparecem então depois os vários tipos de hidratos de carbono que conhecemos. E podemos dizer assim, ok, então sempre ouvi dizer que os açúcares são maus para a saúde, que são o veneno do dia-a-dia, que são piores que a gordura e de facto não ouviu mal. Mas quando os estudos, quando os mídia referem este veneno que é o açúcar, não estão a referir-se aos açúcares naturais dos alimentos, mas sim aos açúcares adicionados, principalmente à sacarose e não só. A sacarose é uma junção de 2 monossacarídeos, portanto 2 açúcares simples, que são a glicose e a frutose. Juntando glicose com frutose, temos um disacárido chamado sacarose, chamado açúcar de mesa, portanto é o açúcar a 100%, aquilo que nós, aquelas bolinhas brancas que depois podem ser mais refinadas, menos refinadas e portanto podem ser mais amareladas ou castanhadas, o açúcar amarelo, o açúcar no seu estado mais integral, é muito escuro, digamos assim, mas não deixa de ter mais de 90% da sua constituição em sacarose. E, portanto, quando nós ouvimos dizer os estudos nos jornais a dizer que o açúcar é muito mau para a saúde, estas indicações, ou normalmente as notícias baseiam-se em estudos que indicam que o açúcar adicionado, esta sacarose e outros tipos de açúcar, este sim traz imensos malefícios à saúde. Desde logo, o principal malefício que o açúcar nos traz é pelo seu potencial oxidativo. Ou seja, o açúcar tem capacidade de oxidar outras substâncias, por exemplo, gorduras, por exemplo, proteínas, por exemplo, minerais e vitaminas, mudando a sua ação, tornando
menos bom para a saúde. Eu costumo dizer que o açúcar está para as nossas células, tal como o ar está para os metais, para o ferro. Portanto, o açúcar literalmente enferruja-nos, dá muito trabalho ao nosso corpo, liga-se então a várias outras substâncias, mudando a sua ação. Por exemplo, para quem é diabético ou para quem já fez análises deste tipo, mede-se muito frequentemente a hemoglobina glicada, que não é mais do que os resíduos de açúcar que se ligam à hemoglobina, que é aquela substância que está dentro dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos, e que segura o oxigênio para depois ser levado até ao sangue. Então mede-se no sangue esta hemoglobina glicada, quer-se saber quanto da hemoglobina tem resíduos de açúcar agarrado a elas, porque é uma forma eficaz de medir, de fazer uma média da quantidade de açúcar que temos no sangue. Quanto maior for esta hemoglobina glicada, portanto a hemoglobina que tem pedaços de açúcar ligada a ela, pior. Significa que a concentração de açúcar no sangue foi mais alta durante os últimos 3 meses. Portanto, é só para dar um exemplo em como os açúcares se agarram a outras substâncias, neste caso uma proteína que é a hemoglobina tão importante, estragando a sua ação, modificando a sua ação. Por outro lado, existem depois hidratos de carbono mais complexos e maiores, e estes hidratos de carbono já têm muito mais interesse nutricional. Estes hidratos de carbono estão normalmente presentes em alimentos de origem natural, portanto nos cereais, como o arroz, o trigo, a cevada, o centeio, a aveia, mas também em leguminosas, o grão, o feijão, as favas, as ervilhas, e em tubérculos como a batata doce, o inhame, a mandioca. E depois, a partir destes, fazem-se farinhas e outros subprodutos. No entanto, os hidratos de carbono complexos, portanto, este conjunto de açúcares agarrados uns aos outros que faz estas moléculas maiores, estes sim são melhores para a nossa saúde. É óbvio que depois de digeridos, o nosso corpo obtém deles açúcar. No entanto, esta digestibilidade está muito mais dificultada porque eles estão agarrados uns aos outros. É óbvio que existem hidratos de carbono diferentes, que o processamento dos hidratos de carbono, se estão crus, se comemos cozidos, se comemos assados, se comemos em farinha, vai fazer com que a dificuldade ou a facilidade de digestão e absorção destes hidratos de carbono seja diferente. Um exemplo clássico é a batata doce, que quando cozida tem... vamos explicar primeiro assim. A batata doce tem hidratos de carbono complexos agarrados a fibras e, portanto, é difícil de digerir porque não só os seus hidratos de carbono, o seu amido é complexo, como ainda está ali agarrado a fibras que dificulta o processo de digestibilidade e de absorção. No entanto, quando sujeito a elevada temperatura, à temperatura de forno, estas ligações entre as fibras e os hidratos de carbono partem-se. Significa que vai ser para o nosso corpo muito mais fácil terminar esta digestibilidade, transformar estes hidratos, parti-los em açúcares e depois absorvê-los. Portanto, a batata doce é saudável, mas quanto maior a temperatura a que for sujeita, mais rápido vão ser os hidratos de carbono ser consumidos. Outro exemplo bastante clássico é o arroz. O arroz, quanto mais mole após cozido, mais espapassado, mais formar aquela goma, mais fácil vai ser de digerir e de absorver. Se for um arroz mais rijo, mais soltinho, como o arroz basmati ou o arroz integral, tem então um índice glicémico, uma velocidade de absorção destes hidratos bastante mais lenta. Portanto, vale a pena consumir hidratos de carbono, sim, mas de absorção mais lenta, como é o caso do arroz basmati, do arroz integral e da batata doce. Só para referir que os açúcares simples, estes que falei inicialmente como potenciais oxidantes e que trazem malefícios à nossa saúde, estão presentes naturalmente em alguns alimentos, nomeadamente nos laticínios, portanto nos derivados do leite e também nas frutas. A fruta é o grupo de alimentos que nos fornece maior quantidade de açúcar livre, ou frutose, ou glicose, ou sacarose, ou mesmo as três podem estar presentes na mesma fruta. Mas é completamente diferente comer este açúcar envolvido num alimento onde existem outros nutrientes, onde existem fibras, onde existem vitaminas e minerais, do que ter açúcar puro, sacarose pura, e depois adicionar num alimento. Portanto, o açúcar da fruta é um açúcar benéfico para a saúde, quando não consumido em excesso, isto porque está integrado num alimento. Quando nós
cozemos a fruta, trituramos a fruta, aí estamos a disponibilizar a velocidade de absorção desse açúcar, portanto estamos a disponibilizar estes açúcares e a aumentar a sua velocidade de absorção, e estamos também a perder algumas propriedades benéficas da fruta, estamos a estragar a sua fibra, a perder algumas vitaminas e alguns minerais. Portanto, podemos dizer que o açúcar da fruta é benéfico sim, mas no seu estado mais natural, no seu estado cru. Sempre que estamos a partir estes açúcares em pedaços mais pequenos e a disponibilizá-los, a fazer com que eles passem mais rapidamente para o nosso sangue, então, claramente, não estamos a fazer uma opção tão saudável. Mas a pergunta é: devo cortar nestes hidratos de carbono ou devo comê-los? Isto quer queira emagrecer, quer esteja a fazer simplesmente uma alimentação saudável. E a resposta é bastante clara. Deve manter o consumo de hidratos de carbono. É óbvio que se estiver em emagrecimento, tem que fazer uma restrição e adaptar o horário a que está a fazê-los. Portanto, tendo os seres humanos uma necessidade energética maior durante o dia e menor à medida que o sol vai desaparecendo, que a luz vai desaparecendo, então é muito mais importante comer estes hidratos de carbono de boa qualidade de manhã, ao almoço, ao meio da tarde e evitá-los à noite, a não ser que tenha uma atividade profissional, uma atividade desportiva que o justifique. No entanto, para a maior parte das mulheres não justifica fazer um grande consumo de hidratos de carbono, mesmo que hidratos saudáveis, de fruta, de arroz integral, de batata doce à noite, porque dali para a frente a maior parte de nós não tem um dispêndio energético que o justifique e depois vai sim, durante o sono, em vez de gastar as suas próprias reservas, vai sim gastar aquilo que esteve a comer na hora do jantar. Portanto, mesmo que esteja em emagrecimento, o mais importante é escolher a qualidade dos hidratos de carbono, portanto, saber o que é que está a comer. Pense em, e seria o ideal, evitar as farinhas, portanto os cereais são saudáveis, mas depois quando são transformados em farinhas já levam, não só estamos a disponibilizar a sua absorção, como temos ali uma série de aditivos. Portanto, se puder escolher hidratos de carbono integrados em alimentos na sua forma natural, como falámos na batata doce, na castanha, nos termossos, na maior parte das leguminosas, na aveia e noutros cereais, com que possa fazer um muesli, uma granola, por exemplo, é bastante mais saudável do que estar a comer algo que leve farinha, sejam bolachas, tostas ou mesmo pão. Porque esta farinha, como eu estava a dizer, é mais industrializada, normalmente existem ali outros ingredientes pouco saudáveis, como fermentos maus, sal, açúcar e gorduras. Portanto, se puder evitar os alimentos que tenham farinha, está a fazer um bom trabalho. Substitua-os por estes que têm hidratos de carbono complexos que estive aqui a referir, e a fruta, como é óbvio, que nunca deve ser esquecida e nunca deve ser deixada de fora, mesmo num plano de emagrecimento. Deve garantir pelo menos uma fruta por dia e ir variando. Uma vez que está a comer pouca fruta, deve sempre garantir que vai variando, porque cada fruta não só tem a sua quantidade de açúcar, mas também tem as suas propriedades benéficas para a saúde, as suas vitaminas, os seus minerais e os seus fitonutrientes. Portanto, e qual será a desvantagem de fazer uma restrição exagerada nos hidratos de carbono? Se o fizer por um curto espaço de tempo, o seu corpo não tirará daí nenhum tipo de adaptação, não terá tempo para se adaptar. No entanto, se fizer durante um longo tempo, e os estudos indicam 12 semanas ou mais, uma restrição severa de hidratos de carbono, então com certeza irão haver mecanismos adaptativos do seu metabolismo que fazem com que o seu corpo passe a ser menos tolerante aos hidratos de carbono. Significa que quando come alimentos com hidratos de carbono poderá ter uma percepção de que eles não estão a ser bem digeridos, pode ter dor de estômago, uma digestão difícil, maior fermentação, formação de gases, portanto isto terá impacto com certeza na frequência do trânsito intestinal e com certeza irá notar mais retenção de líquidos, porque para manter os hidratos de carbono cá dentro, para fazer reservas de hidratos de carbono sob a forma de glicogênio, o nosso corpo também precisa de manter água, ok? Por outro lado, para absorver hidratos de carbono do sangue para a célula, o nosso corpo precisa de produzir insulina e esta insulina é uma hormona dependente de sódio, portanto significa que retém mais sódio se precisar de produzir mais insulina para absorver estes hidratos de carbono. Portanto, claramente, se fizer uma restrição continuada, a insulina é uma das hormonas que vai sofrer com isso, a parte intestinal, gastrointestinal também vai sofrer com isto e depois a tiroide. A tiroide é uma glândula que faz a produção das suas hormonas, das hormonas da tiroide e que tem uma ação reguladora sobre todas as células do nosso corpo. E a tiroide tem uma facilidade grande de regular, de se adaptar a estas restrições.
ao detectar que as células não estão a receber tudo aquilo que precisam, então a tireoide pede às células para elas próprias terem um metabolismo mais lento, funcionarem menos. Portanto, é caso para dizer que não está a comer, mas o seu metabolismo também não está a gastar. E, portanto, normalmente as dietas pobres em hidratos de carbono têm uma ótima perda de peso inicial, que não só é peso em gordura, mas sobretudo peso em água, mais ou menos 50-50, e depois esta perda de peso abranda. Não só porque é mais difícil manter este tipo de restrição a longo prazo e leva a mais cravings, mais impulsos, as pessoas têm mais tendência a, ok, não comem muitos dias, mas quando comem mais, comem pior e comem mais rápido. E, portanto, isto claramente tem impacto na evolução da perda de peso, mas, sobretudo, porque há uma adaptação, então, do metabolismo, fazendo com que estes hidratos de carbono, cada vez que são ingeridos, tenham uma pior recepção por parte do nosso organismo. Portanto, as nossas células não precisam tanto deles, claramente irão formar-se mais gorduras a partir deles, irá haver uma resistência maior à absorção destes açúcares e provavelmente irá logo sentir isto no seu corpo. Portanto, isto não é fictício. É muito comum as pessoas que estão a fazer uma restrição de hidratos de carbono severa irem a uma festa, a um casamento, comerem demasiado e depois andarem 2-3 dias com esta sensação de inchaço, de digestão difícil, gases, para além do rápido aumento do peso, alguma alteração a nível da concentração, até do próprio humor, porque de facto o corpo deixa de estar habituado àquele consumo. O que é que eu quero dizer com isto? É óbvio que depois, se continuarmos a restrição e a restrição for muito continuada, pode haver impacto a nível de imensos órgãos, imensos metabolismos, não só da tireoide, mas também da produção de hormonas que controlam o apetite, que ficam mais descontroladas. O nosso corpo pede-nos mais recompensa através da comida e então facilita-nos mais os tais cravings, os tais impulsos. Pode também haver alterações a nível da regulação das hormonas sexuais, portanto da produção de estrogénios e de progesterona, e isto alterar o ciclo de fertilidade da mulher. Pode haver alterações a nível do cabelo, da pele, das unhas. Portanto, se a restrição for severa e continuada, pode de facto haver aqui uma série de alterações que condicionam não só a qualidade de vida, mas também a sua saúde. Em conclusão, não vale a pena cortar a 100% os hidratos de carbono, os que deve cortar são os açúcares adicionados. Isso não há dúvida. Vale a pena ter um bocadinho de açúcar adicionado no café, nos iogurtes, em bolachas. Não vale a pena consumir açúcar, porque esse açúcar de adição é o que de facto prejudica claramente a saúde, não há nenhum estudo que não o refira. E depois os outros hidratos de carbono, sejam mais simples ou mais complexos, dependendo do seu objetivo, deve claramente consumi-los, adaptado à sua necessidade e aos seus objetivos nutricionais. Mas lembre-se sempre que deve consumi-los na hora correta, na quantidade correta e acompanhado por outros alimentos na proporção correta. Portanto, nada lhe adianta comer muito pouco arroz, depois come 200 gramas de carne ou peixe, que não precisa. À partida, a maior parte dos adultos saudáveis não precisam de comer tanta carne ou peixe. Portanto, nada lhe vale comer pouco arroz, depois exagera na carne e no peixe, e se, por exemplo, não põe vegetais a acompanhar. Portanto, isto da nutrição nunca há um tudo ou um nada, mas aqui nos hidratos de carbono há uma clara resposta. Não vale a pena cortar os hidratos de carbono mesmo que queira emagrecer. Mais vale ter um emagrecimento mais lento e consistente que lhe permita manter esse comportamento a longo prazo do que fazer uma restrição muito exagerada, depois sentir-se frustrado quando o resultado não corresponde àquilo que está a praticar, portanto ao seu grau de restrição, tornar-se mais compulsivo ou impulsivo para com a comida e rapidamente desistir daquela dieta e voltar a comer menos bem, como fazia anteriormente. Portanto, é daí que nasce este conceito de reeducação alimentar, que nós aplicamos aqui no Diário de uma Dietista e cujo grande objetivo é ensinar as pessoas a aprender a comer para a vida e não a aprender a comer para atingir um determinado objetivo, seja emagrecimento ou outro, ok? É óbvio que as restrições e o próprio plano, a intervenção vai mudando ao longo do tempo. Se a pessoa inicialmente está a emagrecer, temos que fazer uma restrição maior. No entanto, no futuro, como não fizemos uma restrição agressiva, vai ser muito mais fácil os nossos pacientes manterem aqueles comportamentos adequados e o corpo reagir bem, mesmo quando exagera um bocadinho, numa festa, numas férias, seja o que for. Portanto, invista na reeducação alimentar. É muito mais saudável, não justifica fazer uma restrição
grande, seja de hidratos de carbono, seja do que for, porque o seu corpo sofre com isso, o seu psicológico sofre com isso e claramente isso não será para a vida, será sempre um esforço temporário que está a fazer e é muito provável que depois haja um reganho, portanto que volte tudo para trás. Vamos então fazer reeducação alimentar para melhorar a sua saúde, o seu peso, a sua composição física. Saiba mais no nosso site, diariodeumadieTista.com, e já sabe que para o Diário de uma Dietista, alimentação saudável não é dieta, é estilo de vida e é para a vida.